Star Trek, da série clássica. Episódio piloto. A Jaula, The Cage. O episódio começa com a abertura clássica da nave passeando de lá para cá com os letreiros exibindo o nome da série, o elenco e o nome do episódio. Vemos dentro da ponte de comando da nave Enterprise. O comandante Spock dá ordens ao navegador que verifique a tela visual. Eles veem uma distorção na tela. Spock diz ao capitão que algo vem em direção a eles. O navegador diz que podem ser os meteoritos que passam constantemente. A segunda em comando discorda. Um alarme soa na frente do navegador. A tela distorce ainda mais e fica verde. O capitão Pike ordena que fiquem no curso. O oficial de comunicação avisa que eles receberam um sinal de aviso antigo de rádio. Spock informa que uma expedição combina com o sinal VSS Columbia desaparecida por ali há 18 anos. Spock descreve o sistema planetário à frente que nunca foi explorado. O quarto planeta é classe M, ou seja, possui atmosfera de oxigênio e permite a vida humana. Spock pergunta ao capitão se eles devem ir ao planeta. O capitão nega por não terem evidências que comprovem a existência de sobreviventes. O capitão vai até sua cabine e chama o médico da nave. O médico chega com uma maleta. O capitão diz que não devia, pois não há nada de errado com ele. O médico concorda e prepara um martini para o capitão. O médico diz que às vezes, um homem diz ao seu barman coisas que não diria a seu médico. O médico pergunta o que há de errado e diz que tem algo de errado com o capitão. O capitão diz mesmo estar cansado de ser responsável pelas vidas da tripulação. O médico sugere férias. O capitão ameaça dar baixa e voltar à Terra com uma fazenda. O médico diz que essa vida não é para ele pois ele é o capitão. Spock avisa pelo comunicador que há sobreviventes. O capitão volta à ponte e ordena a ida ao planeta Talos. Vemos cenas do espaço mescladas aos tripulantes dando a ideia da viagem. O capitão faz um comentário machista que chateia a tenente. O capitão ordena um grupo de descida com todos menos a segunda em comando. Os membros do grupo se preparam para serem transportados. Vemos o primeiro teleporte da história da série. Eles surgem no planeta. Eles começam a explorar. Spock e Pike encontram estranhas plantas azuis. Um dos membros do grupo de descida encontra os sobreviventes. Eles chegam ao que parece ser uma vila de humanos. Os habitantes são todos velhos homens menos uma bela jovem chamada Vina, cujos pais morreram no acidente. 3 alienígenas assistem isso por um monitor dando atenção em especial ao capitão. Vina se interessa muito pelo capitão. O chefe da vila pede desculpas pela forma de falar de Vina. O capitão pede à nave que prepare o transporte dos sobreviventes. Vina e o chefe dizem haver um segredo para a boa saúde deles. Vina leva o capitão até uma rocha. Ela desaparece junto com toda a aldeia. Os alienígenas surgem de dentro da rocha e raptam o capitão Pike. O grupo tenta abrir a rocha com phasers, mas não conseguem passar da porta metálica. Spock informa a nave a perda do capitão. Pike acorda num lugar estranho, cercado por paredes e com uma porta de vidro. Pelo vidro Pike vê uma criatura peluda e uma em forma de ave. Os alienígenas surgem por uma abertura na parede e vislumbram o capitão. Pike se apresenta e pede que os alienígenas expliquem o que aconteceu. Os alienígenas se comunicam telepaticamente e dizem que o capitão tem uma inteligência fortemente limitada. O capitão diz ouvir os pensamentos dos alienígenas. O magistrado alienígena percebe que o capitão está confuso por causa da telepatia deles. Pike ameaça os alienígenas que não se impressionam com isso. O magistrado descreve as ações de medo, frustração e raiva do capitão. O magistrado diz que vão começar um experimento com o capitão. Spock e os membros restantes do comando discutem sobre os habitantes do planeta, suas capacidades de ilusão e telepatia e sobre como resgatar o capitão. Spock mostra uma imagem dos alienígenas e diz que se tentarem algo com a nave, os captores do capitão podem usar seus formidáveis poderes mentais para destruir a Enterprise. A segunda em comando ordena que a engenharia prepare a força da nave contra o metal da entrada dos subterrâneos.
Pike continua inquieto em sua cela enquanto os alienígenas conversam sobre as características dele. Pike se vê na frente de um castelo em Rigel 7 e a jovem Vina vestida de princesa pedindo ajuda. Pike vai ao castelo e o encontra em ruínas. Pike reconhece Vina. Eles veem um bárbaro invadir o castelo. Pike acha que tudo é um sonho e que os carcereiros podem desistir de vê-lo se exibir para eles. O bárbaro volta e ameaça Pike e Vina. Pike e o bárbaro entram em combate. Pike derruba o bárbaro. Pike pergunta a Vina por que ela está com medo se é uma ilusão. O bárbaro volta, derruba Pike e pega a Vina. Pike joga uma espada e mata o bárbaro com uma lança. A ilusão se desfaz, mas Vina permanece. Ela abraça Pike em agradecimento. Os alienígenas veem tudo. Pike interroga Vina se ela é real. Ela diz ser tão real quanto ele desejar. Pike se irrita com isso e se pergunta se os alienígenas fazem isso para obter os sentimentos do capitão. Pike pergunta a Vina se há como bloquear os pensamentos dos alienígenas. Pike acha que Vina não é real. O novo grupo de busca monta um canhão laser na porta da caverna. Eles disparam um forte raio laser que aparentemente não faz nada. Eles aumentam a força do raio. Eles desligam o laser e nada aconteceu com a porta. O médico diz que eles até podem ter destruído tudo, mas os alienígenas podem fazê-los pensarem que não conseguiram. Pike continua a interrogar Vina. Vina conta que eles já moraram na superfície, mas vieram para o subterrâneo por causa de uma guerra. Eles desenvolveram suas capacidades telepáticas e vivem explorando as mentes dos cativos do zoológico. O magistrado aparece e pune Vina pelo que contou ao capitão. Vina some e o magistrado sai. Pike tenta ver se há brechas nas paredes. Ele vê uma abertura se abrir e um copo ser entregue, mas não consegue se aproveitar disso. O magistrado diz que no copo há um complexo de nutrientes para que Pike se alimente. Pike se recusa a consumir aquilo. O magistrado então diz que vai puni-lo se ele fizer isso. Pike sofre a punição. Ele sente como se estivesse em chamas. Pike pergunta por que o magistrado não impõe fome mentalmente a ele e diz que eles não podem por terem limitações. O magistrado diz que se ele continuar resistindo a coisas piores no fundo da mente de Pike. Pike consome o alimento e se joga no vidro, o que assusta o magistrado. Pike percebe o espanto do magistrado. O magistrado tenta explicar a existência divina. O capitão descobre que eles não podem bloquear pensamentos primitivos como a raiva. O magistrado continua explicando sobre Vina e como eles a curaram e agora precisam de um parceiro para ela. Pike diz que eles querem que ele goste de Vina. O magistrado diz que isso é necessário para perpetuar a espécie. Pike pergunta por que Vina foi castigada se quem desobedeceu foi ele. O magistrado se satisfaz com os sentimentos de proteção e simpatia de Pike para Vina. Pike se vê em outra ilusão com Vina. Ele vê Vina, 2 cavalos e um piquenique sendo servido por Vina. Pike vai ao cavalo e o reconhece como Tango, um cavalo que já possuiu. Pike acha açúcar em seu bolso e oferece ao cavalo. Vina serve um café a Pike. Vina reclama de dor de cabeça. Pike diz que falou disso ao médico e que ele vai ficar feliz de o capitão estar descansando. Pike diz que o cenário atual não é tão bonito quanto o que ele conheceu. Ele reconhece Mojave, o lugar onde nasceu. Vina diz ser a mulher de Pike. Ela fala de filhos e Pike retruca. Pike diz a Vina quais são os planos dos alienígenas. Vina tenta desconversar. Pike se irrita e diz ser tudo mentira. Pike continua a interrogar Vina e ela pede que pare, temendo a punição. Pike diz que o ódio bloqueia os alienígenas. Vina confirma que emoções primitivas os bloqueiam. Vina diz que Pike foi escolhido para ela. Os alienígenas assistem pelo monitor e discutem sobre as fantasias dos humanos. Os alienígenas trocam a ilusão. Pike se vê em um café marroquino, ao lado de um gordo comendo tâmaras. Pike vê uma linda mulher de pele verde dançando de forma sensual. A mulher verde é Vina. Os outros à mesa comentam das preferências do capitão. Vina continua dançando e se insinuando.
Ela chega perto de Pike. Pike sai da mesa e do café e se vê numa caverna sozinho com Vina. Sr. Spock prepara outro grupo de busca. Eles tentam se teleportar, mas apenas as mulheres descem ao planeta. Elas são transportadas até a cela. Vina se irrita com isso. A segunda em comando tenta acordar o capitão do transe. Pike pega o fazer e diz que não funcionam. A imediato tenta usar o comunicador. Pike usa seu ódio para bloquear os alienígenas. Vina diz que ela é a escolhida e ofende as recém-chegadas. O magistrado surge e diz que as novas espécies têm boas características. Pike continua com o ódio. O magistrado pune Pike. Spock volta à ponte e ordena a partida da nave. Tudo parece estar falhando. Pike vigia a abertura da parede e captura o magistrado. Ele vira um macaco, mas Pike obriga ele a parar. O magistrado ameaça a nave. Na ponte Spock vê os alienígenas copiando todos os dados da nave. Pike usa os fazer no vidro e diz que o alienígena usa de ilusão para não verem que funcionou. A ilusão se desfaz e eles veem o buraco no vidro, por onde escapam. Eles sobem no elevador com o magistrado e Vina. Na superfície, vemos que a entrada da caverna está destruída. Todos saem e tentam contato com a nave. O magistrado diz que a fuga foi inútil e que eles terão vidas regradas na superfície. Pike oferece um acordo e a vida do magistrado pela das duas terráqueas. A imediato prepara o fazer para explodir o que assusta o magistrado. Pike expulsa Vina e manda que se abrigue. Pike liberta o magistrado. Vina diz que não pode ir porque ama Pike. Outros dois alienígenas surgem e compartilham os dados da nave com o magistrado. O magistrado diz que os humanos preferem a morte ao cativeiro, mesmo que ele seja agradável. Isso desqualifica os humanos para os planos dos Talosianos. Vina diz que eles estão livres para voltar à nave. Os Talosianos dizem a Pike que isso significa a morte de sua espécie. Pike oferece cooperação. O magistrado diz que isso não é possível. Pike decide voltar e quer levar Vina. Ela diz que não pode voltar. Spock recebe as mulheres de volta na sala de transporte. O magistrado mostra que a beleza divina é uma ilusão e devolve a aparência grotesca dela. É por isso que ela não pode voltar. Pike se padece de Vina e pede que devolvam a ilusão da beleza. O magistrado faz isso e cria uma ilusão de Pike para Vina. Vina e a ilusão voltam aos subterrâneos. Pike volta à nave. Pike explica que Vina não voltará. Pike volta à ponte. O médico pergunta sobre Adão e Eva e o capitão diz que todos os médicos são velhos safados. O capitão ordena a partida da nave. Fim do episódio.